Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um convite que a Bíblia faz para a gente, que é adorar ao Senhor. Esse convite principalmente para você que faz parte do povo de Deus. Se de repente esse vídeo, esse tema pode falar no seu coração, te dar uma direção, fica comigo até o final porque a gente tem uma palavra muito especial que a gente pode aprender uma coisa muito importante nesse dia que Deus tem aqui para nós. Se você é novo no canal, eu sou a Jaque e estou fazendo a leitura diária da Bíblia e estamos no momento no livro dos Salmos. E na verdade, gente, quando nós comparamos muitas vezes o que nós estamos lendo aqui, que era o que os bereanos faziam, muita coisa a gente pode ver diferente da realidade ali perto de nós, perto de amigos que a gente conhece, igrejas pregando outras coisas ou pessoas mesmo falando outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Por isso esse é o meu convite de todo dia nesse horário você tá aqui comigo para nós lermos juntos. E se isso pode ser uma bênção na sua vida, considere se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os avisos, porque sempre que o vídeo sair ao ar, o YouTube vai te avisar. Curte também o vídeo, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo legal, importante para ser compartilhado, e assim a gente pode alcançar mais pessoas para que as pessoas leiam a Bíblia, tá bom? Antes da palavra, vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos ajude, né? Fale com a gente e nos dê sabedoria para a gente entender esse salmo tão curtinho que a gente vai ler, mas com uma lição muito importante, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, a vida também de quem está assistindo esse vídeo, e peço ao Senhor que nos ajude a compreender a tua palavra e que ela venha como um remédio, uma cura em nosso coração, que ela venha nos confrontar, que ela venha nos tratar, nos transformar e que possamos ser pessoas melhores lendo a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala com quem está me assistindo. Abençoa essa família, essa casa também igualmente. E que a tua palavra, Senhor, nos transforme totalmente e por inteiro, promovendo em nós um coração ensinável, um coração disposto a te obedecer, um coração mais servo, mais amoroso, mais perdoador. Senhor, que a sua palavra nos transforme e faça de nós pessoas novas, pessoas melhores, transformadas e curadas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, bora comigo, vamos ler a palavra do Senhor então aqui no Salmo 95, em que a palavra de Deus ela fala assim para nós. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto as minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Quando eu estava lendo esse salmo, eu lembrei de um louvor bem antigo, não tão antigo assim, mas um pouco antigo, dos anos 2000, que é o Cantai Aleluia. Se eu não me engano, esse é o nome. É um louvor em que a Ana Paula Valadão ela canta com Paul Wilbur, fazendo uma versão em português do Shalom Jerusalém. Quem já ouviu esse CD vai entender o que eu quero dizer, mas se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o louvor. E realmente ele é muito lindo, gente. É um louvor que realmente fala sobre o Salmo 95, que nada mais é um convite à adoração, um convite ao louvor ao Senhor e à adoração. E o que eu quero comentar entre todos esses versículos, eu quero comentar o versículo 6, em que
A Bíblia faz esse convite para nós. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quando a gente lê a palavra de Deus trazendo a adoração nesse nível, isso nos faz, assim, pelo menos refletir, né? A nós, assim, que somos povo do Senhor. Aqui é um vídeo mais para quem é aqui parte do povo do Senhor, porque este salmo é para o povo de Deus. Eu fico pensando o que nos leva a deixar de adorar o Senhor, o que nos leva a não nos rendermos mais ao Senhor, se a gente às vezes está com o coração triste, ferido e pior, endurecido. Olha o que diz o texto a seguir. Porque Ele é nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Então a gente entende que existe um Deus sobre nós, sobre o povo do Senhor, que é o sumo pastor, que é o Senhor que nos pastoreia, né? Portanto, só por essa razão Ele já merecia ser assim adorado, em que nosso coração viesse adorar a Ele, se prostrar a Ele, se ajoelhar diante dEle e ter um coração temente diante de um Deus tão grande e poderoso que nos pastoreia. Mas o texto ele também traz uma informação bem legal pra gente, que fala assim: se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram. Aqui é uma menção sobre o êxodo, né, sobre a peregrinação do povo, ali 40 anos no deserto, eles experimentando as maravilhas, os milagres, e mesmo assim o povo andava com o coração endurecido. E aqui no Salmo 95, a Bíblia, ela faz esse convite para a gente. E aqui quando ele fala, olha, não hajam como os vossos pais, aqui ele traz a menção da nova geração, né? Então, assim, você não deve endurecer o seu coração porque os seus pais já fizeram isso. Então, não repita esse ciclo, faça diferente. E aqui fica o convite de adorar ao Senhor. Então, muitas vezes, assim, se você tem os pais, assim, que eram crentes ou deixaram de ser crentes, né, coisa do tipo, mas você tá aí buscando ao Senhor e às vezes está se sentindo enfraquecido, não quer mais saber de se render ao Senhor, começa a até olhar para si mesmo e ver se você está com o coração endurecido. E se isso for, não fique com o coração endurecido. Até porque um ciclo que de repente aconteceu antes de você não precisa continuar se repetindo, sabe? E uma coisa também que eu quero deixar aqui, quando a gente pensa assim na questão de adoração, a gente não está falando de música, de sons, de estilo, mas é de estilo de vida ali voltado ao Senhor, um coração totalmente temente. E acho que isso a gente tem que resgatar, gente, porque quando a gente vê o nível de adoração aqui que Salmo 95 traz para nós, né? Ó, vinde, vinde, venham, adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É um convite que fala, olha, vem adorar, vem se prostrar, vem se ajoelhar diante daquele que te criou. Então, quando a gente recebe esse convite, né, a gente pode realmente pensar assim, meu Deus, eu tenho adorado o Senhor dessa forma, onde eu posso me ajoelhar, posso colocar o meu coração diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é Deus tão grande, temível, né? Mas um Deus de obras tão grandiosas, mas que também me pastoreia, sabe, gente? A gente precisa, eu pelo menos eu penso assim, que a gente não precisa que alguém fique na nossa orelha o tempo todo falando que a gente tem que adorar o Senhor. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus e pelas escrituras aqui no Salmo 95 e a Bíblia fala sobre isso em nosso coração, e você que está assistindo esse vídeo e está no propósito de ler a Bíblia comigo, e você está nessa jornada diária comigo, nosso coração ele tem que ser moldado para ser um coração rendido, um coração que se prostra, um coração que se rende, um coração que se ajoelha, um coração que não se deixa endurecer, sabe? Para deixar de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor, não temos direção, ficamos meio assim procurando em profecias, em pessoas, respostas, porque o nosso coração se endureceu e a gente quer as coisas tudo muito fácil. A gente quer que alguém fale para nós o que a gente deve fazer. Mas aqui, a Bíblia, ela fala pra gente o que a gente tem que fazer. Só que a gente às vezes não quer ter o trabalho, a dor de cabeça,
o pagar o preço de todo dia ter esse momento aqui separado de buscar. E aqui eu quero deixar esse convite para você, para que você aprenda a tirar um momento ali do seu dia para você refletir, falar com Deus, colocar diante dele alguns anseios, algumas preocupações que você tem e não perder de vista o temor no seu coração, não perder de vista uma adoração que você tem em seu coração para Deus, não para o homem ou para outras pessoas, mas realmente para Deus, porque foi Ele que te criou. Então aqui o Salmo 95, ele não só fala algo novo, talvez para nós que de repente nunca ouvimos esse salmo, mas talvez nos lembre da importância de aceitar esse convite, de ir até o Senhor, adorá-lo, ir até o Senhor e se prostrar e se render e se ajoelhar e prestar adoração a um Deus que fez tantas coisas e a um Deus que nos pastoreia. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, é o que diz a Bíblia. Amém? Então o convite de hoje, a lição de casa hoje é a gente, terminando esse vídeo, fale com Deus, se renda, se prostre, se ajoelhe, fale com o Senhor e preste adoração ao seu Deus, porque você é parte do povo do Senhor e o Senhor é o seu pastor e merece ser adorado, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.